Você já parou para pensar em como tudo começou? Antes de grandes cidades, impérios e também avanços tecnológicos, a humanidade teve que trilhar um longo e desafiador caminho. Imagine um mundo onde a sobrevivência era uma luta diária, onde cada dia era uma nova batalha contra os elementos, os predadores e até mesmo contra a própria fome. Um tempo em que o ser humano ainda não dominava a natureza, mas aprendia a cada passo como viver em harmonia com ela. Hoje, no Ecos do Ocidente, a gente vai mergulhar nesse início fascinante da nossa própria história, o período paleolítico e também o período neolítico. Há dezenas de milhares de anos, o planeta era um lugar selvagem e inóspito. Florestas densas, vastas savanas e até mesmo animais gigantescos percorriam a Terra. Neste cenário, nossos ancestrais, eles lutavam pela sobrevivência, utilizando os recursos mais simples e rudimentares. Não havia cidades nem tecnologia. O que tínhamos era a pura e instintiva vontade de viver. O Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, é o período mais antigo da pré-história e abrange cerca de 99% do tempo de existência do ser humano na Terra. Durante essa era, os primeiros seres humanos aprenderam a criar ferramentas a partir de pedras, ossos e madeira. Essas ferramentas permitiram a caça, a coleta de alimentos e também a fabricação de abrigos improvisados. E foi através destas invenções simples, mas cruciais, que começaram a trilhar o caminho da nossa sobrevivência. Mas o Paleolítico não foi apenas sobre a luta física. Este período também é marcado pela criação de laços sociais, que seriam fundamentais para o desenvolvimento da própria humanidade. Imagine pequenos grupos de pessoas vivendo em constante movimento, sempre em busca de melhores condições para sobreviver. Era um estilo de vida nômade. O homem e a mulher paleolíticos se organizavam em tribos e dependiam um dos outros para garantir proteção, alimento e abrigo. Não havia uma casa permanente. O lar era o mundo que os cercava. As tribos eram guiadas por um profundo conhecimento da natureza, do clima e dos ciclos dos animais. A caça não era apenas uma necessidade, mas uma arte de sobrevivência. Os homens paleolíticos caçavam em grupos, desenvolvendo técnicas e estratégias que se tornariam, mais tarde, a base para a cooperação social. A cooperação era a chave e aqueles que sabiam trabalhar juntos tinham mais chances de sobreviver. E claro, há um marco importantíssimo nesse período: o domínio do fogo. Imagine o impacto dessa descoberta. Pela primeira vez, o ser humano foi capaz de se proteger do frio intenso, cozinhar seus alimentos e afastar animais predadores durante a noite. O fogo trouxe a luz meio à escuridão e simbolizou, de certa forma, o primeiro grande triunfo do homem sobre a natureza. Mas o Paleolítico também nos deixou heranças culturais. As cavernas eram mais do que simples refúgios. Elas se tornaram verdadeiras galerias de arte. Pinturas rupestres, como as encontradas nas cavernas de Lascaux, na França, são testemunhos de que esses primeiros humanos já possuíam uma compreensão profunda do mundo ao seu redor. Nessas representações, vemos imagens de animais, de caçadas, de rituais que até hoje nos intrigam e fascinam. Era uma forma de registrar a sua história, seus medos e suas crenças. A arte nasceu no Paleolítico.
Cerca de 12 mil anos atrás, começa uma outra fase, um outro marco da história da humanidade, o período Neolítico. Algo começou a mudar. Os caçadores, coletores que por milhares de anos dependiam dos caprichos da natureza, começaram a observar os ciclos das plantas e perceberam que as sementes que coletavam poderiam ser cultivadas. Esse foi o ponto de partida da Revolução Neolítica. O domínio da agricultura permitiu que as pessoas se fixassem agora em um único lugar. Com isso, surgiram as primeiras aldeias e, com elas, novas formas de organização social. A estabilidade que a agricultura trouxe possibilitou o crescimento populacional e, ao mesmo tempo, trouxe a necessidade de se planejar e dividir o trabalho. O surgimento da cerâmica, por exemplo, permitiu o armazenamento de alimentos, algo impensável em tempos anteriores. A domesticação dos animais também foi outro marco fundamental do período neolítico. Além da agricultura, os humanos começaram a compreender que certos animais poderiam ser criados em cativeiro para fornecer carne, leite e até mesmo ajudar no trabalho agrícola. Espécies como o boi, a ovelha e o cão passaram a ter um papel central na vida cotidiana destas comunidades. O cão, por exemplo, além de ser um companheiro, auxiliava na caça e na proteção das aldeias. Essa relação entre humanos e animais não só aumentou a segurança alimentar, como também impulsionou o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e formas de convivência social. O Neolítico foi muito mais do que uma simples mudança de estilo de vida. Ele representou uma nova mentalidade. O ser humano passou a entender o poder que tinha sobre o ambiente e ao seu redor. Deixamos de ser apenas parte da natureza para nos tornarmos os seus moldadores. Com a fixação em vilas e o controle sobre a produção de alimentos, novas dinâmicas sociais emergiram. O surgimento das primeiras formas de uma hierarquia foi uma consequência natural. Agora, os excedentes de alimentos precisavam ser geridos, e isso fez com que alguns indivíduos passassem a ter mais poder e influência sobre os outros. Essas comunidades, embora simples aos nossos olhos modernos, já mostravam traços de organização bem complexa. Eram sociedades baseadas em cooperação, mas também em competição. Os recursos eram disputados, as terras se tornaram valiosas e o conceito de posse começou a ganhar força. Uma das marcas mais emblemáticas desse período é o surgimento da arquitetura monumental. Construções como Stonehenge, na Inglaterra, demonstram que os humanos do Neolítico foram capazes de grandes feitos, tanto no campo da engenharia quanto na arte de trabalhar em conjunto. O Neolítico também viu um florescimento da cultura e das crenças. Com o surgimento de uma vida mais estável, o tempo livre permitiu o desenvolvimento de expressões artísticas e também espirituais. As primeiras formas de religião organizada começaram a emergir com rituais ligados à fertilidade da terra e também ao ciclo das estações. A arte rupestre, antes limitada a pinturas de caça nas cavernas, começou a se expandir. Agora, vemos gravuras que retratam cenas da vida cotidiana, de cerimônias e símbolos ligados à espiritualidade. Nesse período, a ideia de comunidade se fortaleceu. A cooperação entre as pessoas não era apenas uma necessidade para sobreviver, mas uma escolha que permitiu o florescimento da humanidade em novos e incríveis caminhos.
O período neolítico foi, sem dúvida, um dos mais transformadores da história humana. Foi nesse momento que a humanidade começou a plantar as sementes, não só da agricultura, mas de toda a civilização que conhecemos hoje. As aldeias se tornaram cidades, as ferramentas de pedra deram lugar ao metal e o mundo começou a se tornar a forma que hoje a gente reconhece. Então, quando olharmos para o mundo de hoje, com toda a sua complexidade, é importante lembrar de onde viemos. Somos frutos de uma longa linha de sobrevivência que, desde os tempos mais remotos, souberam encontrar maneiras de vencer as adversidades e adaptar-se ao mundo em constante mudanças. A história, tanto do Paleolítico quanto do Neolítico, é, acima de tudo, uma história de resistência e também de inovação. Se você gostou desse mergulho no passado, deixe seu like, se inscreva também no canal Ecos do Ocidente. Temos muitos outros conteúdos incríveis sobre a história da humanidade e o próximo vídeo está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique lá e continue explorando com a gente essa nossa jornada fascinante. Nos vemos nos próximos capítulos da nossa história. Até a próxima!